Fala pessoal, tudo bem? Dr. John aqui de novo, nossa segunda live do dia. E a primeira live do dia foi extremamente impactante e vocês podem ter certeza que a segunda também vai ensinar muita coisa a vocês. Maeli, tudo bem? Daiane. Oi, Márcia, beijo pra Campo Grande, Márcia. Raíza, ô amiga, gratidão pela sua vida. Raíza entrou numa live conosco ontem, gente, quebrou tudo aqui. Vocês não têm noção o que essa garota fez aqui no nosso Instagram. Manda um beijão, Márcia, pro meu sogro amado aí, Chicão de Campo Grande, da Bom Tempo. Grande beijo pra vocês, vocês são amados. Cleiton, muito bem, gente. Nós vamos fazer a nossa segunda live da noite com o Dr. André Jensen. Ele é médico, tá? Ele está sendo médico e é instrutor de mindfulness, tá? Lembra da meditação que eu falo para vocês? Olha, meditação, isso, aquilo, tal, para controlar as emoções, todo aquele temperamento bagunçado. Vocês terão uma aula agora. Então clica aqui no aviãozinho de papel, sai, vai encaminhando para a galera aí, que vocês vão aprender grandes coisas com o Dr. André. Grande Sandro de la Torre, meu amigo. Saudade, hein, cara, das caminhadas lá em Balneário Camboriú, Itapema, né? Onde a gente caminhava mais. Seja bem-vindo, meu querido Sandro. Camila, estamos aqui de novo. Grande André acabou de entrar. Gente, vai clicando, fazendo favor, aqui no aviãozinho de papel e vai encaminhando aí pelo menos para 10 pessoas, tá? Eu vou chamar o Dr. André aqui, que vai estar dando uma aula para nós sobre meditação, ok? Já vou convidá-lo aqui enquanto você vai chamando o pessoal. Já vou chamar o Dr. André. A live vai ficar gravada, depois vai para o YouTube, tá? Vamos lá. Deixa eu chamá-lo aqui. Gente, eu estou impactado até agora com a live que nós fizemos com o Nenê Santos. Foi extremamente emocionante. E agora? Aí o E aí, John? Francisco, Tudo bom, grande cara? André, ô meu querido. Como é que você tá, cara? Tudo Meu bem? grande. Gente, o André foi meu professor, viu, de mindfulness. Lá Cara, em Curitiba, né? que honra estar com você aqui, amigão. Cara, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz aí de poder te encontrar, te reencontrar. Esses Ô, momentos cara. difíceis, né, cara, que a gente tá vivendo, Ô, correria, e mas a olha, gente tem. gente, o André tá voltando do plantão agora. A nossa live era para ser às 18. Ele ligou para mim, John. Cara, me chamaram de última hora lá e ele foi, acabou de sair do plantão, dos desafios aí, e agora tá aqui conosco, irmão. Gratidão pela sua vida, tá? Gratidão por você ter Foi um prazer. aceitado aí para vir aqui dar essa aula pra gente, porque as suas lives eu acompanho e é sempre uma aula estar assistindo você. E, gente, já quero falar para os nossos amigos aí, não sei se está deste lado ou deste, aí o Instagram do Dr. André, deste lado. Então já segue o Dr. André para você. E André, cara, eu defendo a meditação, defendo o mindfulness, assim, que foi o que me tirou das drogas. Você conhece a minha história, já contei minha história, você sabe muito bem. Eu estava sendo usuário de drogas e foi a meditação, cara, que me tirou das drogas, literalmente, que eu usava, e do Rivotril, do Zolpidem, de todas aquelas outras medicações. Então, quando eu falo de meditação, quando eu falo de mente barulhenta, eu falo, você tem que acalmar sua mente, você tem que trabalhar a sua amígdala para não ficar disparando toda hora. Eu falo de um lugar onde eu saí. Eu estava naquele lugar e eu saí de lá com a meditação. Então, eu defendo, meu irmão, unhas e dentes. Estou esperando você abrir a seu instituto aí para começar a formar treinadores e eu serei o seu primeiro aluno aí para pegar o diploma e sair treinando essa galera aí. Cara, Meu grande você. amigo, a casa é sua, tá? Eu só estou cuidando dela. Apresente-se e a aula é sua, professor. Estamos aqui Cara, com ó, caderno e caneta na mão. cara, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite. É muito, muito especial ter essa conexão, né, que a gente tem. E eu sempre tenho, eu tenho percebido realmente que algumas pessoas a gente cria uma afinidade bem mais importante. Apesar da distância, eu te considero um amigo. Eu te agradeço aí pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar de Mindfulness, que também fez uma diferença na minha vida. Eu sou médico do bombeiro, médico do Ministério da Saúde. A gente trabalha, eu, pelo menos aqui no Rio, tinha uma vida de CTI, trabalhar pra caramba. Em 2013, cara, basicamente, eu tive o que a gente chama de burnout, um esgotamento emocional, né? E eu já tinha meditado, mas eu estava um pouco afastado dos meus valores. Meu sonho sempre foi não dar plantão. Desde recém-formado, eu estudei e virei logo rotina de terapia intensiva para não ter que dar plantão e voltei a dar plantão no bombeiro, depois no concurso do Ministério da Saúde.
e uma qualidade de vida muito ruim, fez com que eu tivesse um sofrimento emocional muito grande, né? Então, eu não precisei de remédio, porque logo no começo, quando eu comecei a perceber, né, eu fui buscar o Mindfulness e foi esse primeiro curso, primeiro contato que eu tive. Eu já meditava desde os 16 anos, mas eu tive um contato mais profundo com o Mindfulness e foi realmente o que me salvou. E o que eu percebo hoje, João, é que, cara, muita gente está caminhando pelo caminho que a gente caminhou. E é a gente consegue identificar isso, né? As pessoas vivendo sem senso de propósito, as pessoas vivendo uma vida que, cara, que é basicamente uma vida de mentira, porque elas não acreditam naquilo que elas estão fazendo, né? Eu posso dizer claramente que eu era basicamente uma prostituta. Eu trabalhava por dinheiro, e eu tinha dinheiro, mas eu não tinha mais nada. Eu não Uhum. tinha qualidade de vida, eu não tinha felicidade, eu não tinha alegria. Eu estava sendo um péssimo marido, um péssimo pai, porque eu estava ausente, só trabalhando. E quando eu estava com meu filho, eu não conseguia. Meu filho era bem pequeno, ele nasceu em 2013, né? Então eu não tinha essa. Lógico que eu amava ele, mas eu não tinha essa capacidade de perceber, né, que a vida passa, a gente precisa estar atento. E foi o Mindfulness que fez essa diferença, cara. E quando eu faço esse paralelo, eu percebo que a gente vive num mundo muito desafiador, né? Com muitos estímulos, que a gente chama de multitasking, multitarefa. As pessoas estão falando no celular, estão dirigindo, estão vendo Netflix, estão com o computador aberto na frente, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só que existe uma terminologia que chama span de atenção. E o span de atenção é a capacidade de processamento que o nosso cérebro tem de processar informação. Isso tem um limite. E quando a gente chega nesse limite, John, o que acontece é que a gente não consegue processar mais nada. E a gente, basicamente, depois desse limite, a gente está no piloto automático. Então, se a gente está no celular e alguém fala comigo, a minha atenção está aqui no celular, no Instagram, ou sei lá, no Facebook, e a pessoa que vem falar comigo, eu estou eu tô no piloto automático. Quando eu estou falando com alguém, eu quero resolver várias coisas ao mesmo tempo, a minha atenção, meu cérebro tem um limite de processamento, né? Tanto é que é muito difícil, quase impossível, pelo menos para a grande maioria das pessoas, você interagir numa conversa onde você interage realmente, né, conversando com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, um cientista, eu esqueci o nome dele agora, eu não me recordo, mas ele diz que o span de atenção, basicamente, é a capacidade do nosso cérebro tem de conversar com uma pessoa. Quando a gente está conversando com uma pessoa, nosso cérebro está totalmente engajado e ocupado naquilo. Então, o máximo de processamento que a gente pode ter é dar atenção para uma pessoa por vez. E a gente não faz isso. A gente está conversando com alguém, vendo televisão, fazendo isso, fazendo aquilo. Fora o que acontece na nossa mente, a capacidade de pensar em diferentes coisas, né? E isso é, traz uma qualidade de vida muito ruim. Então, dois pesquisadores de Harvard, são dois psicólogos chamados Killingsworth e Gilbert, eles fizeram um estudo que é chamado a Wandering Mind is an Unhappy Mind, ou seja, uma mente que divaga, que Exato. viaja, é uma mente infeliz. E esse estudo ele mostrou que 47% do tempo a mente está divagando. Então, o que acontece, João, é que se a gente está dormindo 6 horas por dia, vamos fazer só uma conta rápida. A Uhum. gente tem 24 horas no dia, 6 está dormindo, sobram 18, né? Dessas 18 horas, quase, vamos arredondar para 50%, 50% do tempo a nossa mente está divagando. Então, 9 horas do nosso dia estão divagando, mas 6 dormindo, ou seja, sobram basicamente 9 horas para a gente tomar decisões conscientes. E nesse 9 horas a gente está em reunião, está no trabalho. Só por isso que a gente tem a sensação que o tempo é muito curto. O tempo não é curto. A nossa relação com o tempo que não é saudável, né? Então o que a gente precisa é tomar consciência de que é necessário modificar esse nosso estilo de vida, né? É um estilo de vida muito prejudicial. E isso impacta diretamente na nossa saúde, porque eu estava dando uma aula ontem sobre neurociência, eu estava explicando que, basicamente, existe um sistema chamado plasticidade dependente no nosso cérebro, que ele é um sistema que plasticidade diz que, na verdade, o nosso cérebro se modifica com relação a tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, faz, tudo como que a gente interage com a realidade. E, basicamente, esse sistema ele vai fortalecendo a nossa... como é que eu posso explicar? Vai fortalecendo os nossos hábitos. E a gente fica cada vez mais incrustado naqueles velhos hábitos, ou seja, mais prepotente, mais arrogante e com pouca possibilidade de modificação.
ou de escolha de agir de forma diferente. E basicamente isso influencia o nosso padrão de vida, nossa qualidade de vida, influencia a dieta, influencia o Uhum. nosso comportamento, se você vai fazer atividade física ou não, se você vai, sei lá, beber todos os dias ou não. Eu não estou contra você tomar uma cervejinha no final de semana, uma coisa para relaxar. Eu não tenho esse preconceito, mas álcool demais faz mal, açúcar demais faz mal, tudo demais faz mal, né? E, inclusive, restrições demais fazem mal, né? As pessoas que querem ficar super saradas, provavelmente algumas pessoas, se elas não tiverem uma mente bem trabalhada, elas vão sofrer muito, né? Porque tem muita restrição e leva muita infelicidade. Então, basicamente, o nosso cérebro está se ajustando à realidade o tempo todo. E aí, como, né, a gente interagir de forma saudável com essa realidade? sem, sem excesso, sem excesso, mas é prejudicial, exatamente. Basicamente, a gente precisa buscar o caminho do meio. Mas tem algumas pessoas que querem ter uma vida, sei lá, o cara quer a famosa barriga de tanquinho, e tá tudo bem, ele tem a barriga de tanquinho, ele paga aquele preço e ele vai lá e faz. Não existe julgamento para isso. Mas eu quero dizer que esse cara que está buscando ser um atleta top, ou ele está buscando a barriga de tanquinho, ou ele está precisando, sei lá, se dedicar muito, uma coisa que consuma muito tempo dele, e leve aos excessos do comportamento, ele precisa ter uma mente bem equilibrada, ele precisa ter uma motivação, ele precisa ter um alinhamento dos valores dele com o que ele está fazendo, realizando na vida. Né? Isso a gente chama de motivação. Então, basicamente, falta muito alinhamento. E isso que eu percebo, né? Na sua fala, eu percebo que faltava alinhamento, e para mim faltava alinhamento. Ou seja, aquilo que eu acredito, eu não consigo empregar no mundo. E aí a gente fica basicamente vivendo numa vida de projeções, né? No futuro que talvez seja a nossa solução, no futuro vai acontecer um milagre que vai me salvar, ou eu estou no passado, remoendo todo aquele sofrimento que eu já passei. E olha que Fala. interessante, André. Você estava comentando ali, né, que você estava ligado no dinheiro, aquela vida frenética, né, e plantão e tal. Eu sempre, depois, né, de toda a minha transformação, eu falava para as pessoas assim, né, eu era um cara tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que eu tinha era dinheiro. Era a única coisa que Era, eu tinha. era E olha, isso. André, eu até brincava com as pessoas, eu falava assim, caraca, a minha mão é aeroporto para o dinheiro, né? Porque eu comunicava algo e hoje, entendendo de neurociência, eu falava assim, caraca, tudo que eu falava acontecia na minha vida e era até às vezes com um tom de brincadeira e aconteceu na minha vida. Então, é interessante você alinhar, você buscar esse equilíbrio dentro da sua mente, porque tudo aquilo que você comunica, que você pensa, e o André acabou de falar que você sente, isso vai acontecer. Por quê? Por causa do subconsciente, né, André? Exatamente. E o que acontece, John, é que, basicamente, quando a gente está falando dessa mente que divaga, né, Uhum. e que 50% basicamente, né, do tempo, 47% do tempo a nossa mente está É divagando, muito tempo, cara. muito tempo, cara. Metade, não são 9 horas basicamente do nosso dia, nossa mente divagando, pensando em coisas que não são, que não tem sentido, né? Ou projetando pensamentos, ou lembrando de coisas que passaram no passado. A gente basicamente chega nos lugares com uma dissonância entre corpo e mente. Né? Talvez o nosso corpo esteja presente, mas a nossa mente não está presente naquele lugar. Né? Então é por isso que é importante a gente praticar mindfulness. Então eu queria convidar vocês para a gente praticar, fazer uma prática de 3 minutinhos, só Show. para a gente poder estar mais presente nessa live. Pode ser? Top, top, show de bola. Eu pratico todos os dias de madrugada, irmão. Eu tenho assim o privilégio de acordar de madrugada e isso mudou. Eu fiz a formação e você foi meu professor, eu me conectei contigo ali, contei a minha história brevemente e, irmão, realmente, quando eu falo para as pessoas que o mindfulness mudou a minha vida, transformou. A minha esposa está assistindo aqui e ela sabe o quanto. E olha que interessante. Nós temos, flutua a mudança de hábito. Hoje eu falo para as pessoas que é extremamente complexo você mudar um hábito negativo. E aí, depois de um tempo, eu fiquei um período sem meditar e a minha esposa já olhava para mim e falava assim: por favor, volte a meditar. É verdade, faz É muito incrível. fácil, né, cara? Só antes de começar, a Camila falou que mudar é fácil, permanecer na mudança é difícil. Não é verdade, Camila. A mudança ela não é fácil. O que acontece é que você está tentando estabelecer um hábito novo e você começa, mas isso não significa uma mudança.
Significa que você está começando a buscar um novo padrão. Mas mudar não é fácil. Mudar é muito difícil. Inclusive, é muito difícil e muito desafiador. Requer muito engajamento neurológico, muito propósito, alinhamento, força de vontade e realmente um propósito claro do que a gente vai fazer no futuro. Porque a gente não muda se a gente não tem. Por que eu pararia de fumar, por exemplo, se eu não soubesse que me faz mal, que me dá câncer? Porque eu estou buscando prazer naquele cigarro. Então, na verdade, quando eu começo a ter um propósito, uma vida saudável, agora eu quero correr maratona, aí eu começo realmente a parar de fumar. Né? Mas eu preciso criar um propósito primeiro, eu preciso criar um alinhamento, né? Uma motivação. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. Uhum. Mas agora eu queria convidar vocês para que a gente estivesse com o corpo e a mente no mesmo lugar para a gente conversar um pouquinho. Pode ser? Show. Então vamos lá. Posição digna. Digna, um misto de alerta e relaxamento. Né? Uma postura onde se sinta confortável, com as costas eretas. Cuidado só para o pescoço não ficar muito escado para trás. Uhum. E, se não te causa nenhum mal-estar, te convido a fechar seus olhos. Fazendo 3 respirações lentas e profundas. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Permitindo que a sua respiração siga o fluxo natural. E você começa percebendo os sons presentes no ambiente. Perceba as visões, mesmo com os olhos fechados. Talvez a luz sobre a sua pálpebra. Talvez uma imagem mental que surge. Apenas tomando consciência. Percebendo os cheiros. Percebendo o gosto na sua boca. Percebendo as sensações presentes no seu corpo. Apenas notando as sensações que te chamam a atenção. Talvez um aperto no peito, ou uma sensação de relaxamento, talvez desconforto em alguma área, ou talvez simplesmente contato do seu pé com o chão, ou do seu bumbum com a cadeira. Apenas perceba. E toda vez que você somente devagar em pensamentos, você gentilmente traz ela de volta para as sensações do seu corpo. E aí você vai trazendo a atenção de volta, abrindo seus olhos. E aí, pessoal, eu queria que vocês dissessem como é que vocês ficaram depois da prática. E a gente vai conversando aqui. Então, basicamente, o que a gente está falando é desse alinhamento, né, do corpo com a mente, ou seja, onde a gente está com o nosso corpo, que a nossa atenção esteja ali. E quando a gente está falando de mindfulness, mindfulness é escolher intencionalmente aonde eu coloco a minha atenção, né, no objeto que eu coloco a minha atenção, ser capaz de sustentar a minha atenção nesse objeto e toda vez que a minha mente voltar devagar, eu ser capaz de perceber essa distração e reorientar essa atenção de volta. Então, basicamente, são 3 características cognitivas muito importantes da nossa rede executiva, da nossa rede de atenção. E o que a gente está falando com isso? Quando eu escolho intencionalmente onde eu coloco a minha atenção, eu não estou deixando a minha mente devagar. Ou seja, eu estou começando a diminuir esses 47%. Eu estou começando a escolher onde eu quero. Então, só agora eu vou ter uma conversa com o John. Então, John, a minha atenção está em você. Eu percebo que existem distrações, percebo que existem sons, mas eu volto minha atenção para você. Eu percebo, sei lá, que eu senti um gosto na boca, eu volto minha atenção para você.
Eu percebo que existe uma sensação no meu corpo ou qualquer outra coisa, um pensamento, eu volto, percebo e volto minha atenção. E por que eu faço? Porque isso é um exercício, João. Toda vez que eu começo a escolher intencionalmente onde eu coloco a minha atenção, eu estou fortalecendo o meu cérebro. E aí, logo depois que eu coloco a minha atenção, é natural que a minha mente divague. Normal e natural. Assim como o meu pensamento, assim como o meu pulmão respira, meu coração bate, meu cérebro, minha mente foi feita para pensar. E aí então vai acontecer uma divagação. E acontece isso. E acontece que depois eu posso perceber que minha mente divagou. E aí eu reoriento a minha atenção de volta. Então meditar ou fazer praticar mindfulness não é não pensar em nada. É toda vez que você está atento, a sua mente vai devagar, você percebe essa distração e traz ela de volta. E sempre fazendo isso. As pessoas têm uma definição errônea de que meditação é você pensar em nada. Doutor André, tem como não pensar em nada? Cara, muito difícil, porque assim, a mente foi feita para pensar. E quando a Uhum. gente fala, quando eu escuto, por exemplo, o Dalai Lama, que medita há, sei lá, 70 anos, né, ele fala que é possível ele controlar, prevenir que ele sinta emoções que ele não gostaria de sentir. O que ele Uhum. pode fazer é não agir de acordo com aquela emoção. E a mesma coisa acontece com o pensamento. A gente não pode prevenir que pensamentos surjam, mas os pensamentos não identificam quem você é. Os pensamentos são automáticos, eles não definem quem você é. Então, uma coisa muito importante que eu digo para os meus alunos, João, é que você não é os seus pensamentos. Eu, por Batman, sabe? Eu acho que a sua travou, sabe, virava o carro do Batman e tipo, saía jogando todo mundo pro lado, jogando míssil, explodindo. Cara, aí eu começava a perceber aquele pensamento e falar, caraca, tipo, mas eu nunca faria mal pra alguém, né, Sim. intencionalmente. Então eu, por exemplo, cara, eu não sou meu pensamento. Eu voltava, trazia minha atenção de volta. E podia perceber que o pensamento surgia, ele flutuava e depois ele ia embora. E Aham. a nossa característica, a postura durante a meditação, durante a prática de mindfulness, é basicamente a gente assumir essa postura de observador, onde eu observo esses pensamentos e emoções surgindo, flutuando e desaparecendo. Então, essa prática. Só que para que eu possa fazer isso, eu preciso cultivar uma característica muito importante, que é uma mente calma e serena. Então, por isso que a gente começa a praticar ou focar a nossa atenção em um determinado ponto. Então, a gente focou no som, depois a gente Aham. focou, né, nas imagens, no cheiro e no gosto, e depois na sensação do corpo. Então, a gente tira a nossa mente de engajar diretamente com aquele pensamento e traz atenção para o nosso corpo, ou para a nossa respiração, ou para o som, enfim, para um objeto que a gente escolhe intencionalmente. E aí, então, a gente desativa aquele pensamento. O pensamento está lá, mas a minha atenção não está. Uhum. Tá claro isso? Sim. Então, basicamente, esse é o primeiro passo de mindfulness, a gente cultivar uma mente calma, né? E quando a gente começa a cultivar uma mente calma, a gente começa a observar um monte de conteúdo mental e conteúdo de emoções que surgem. E aí eu começo, João, então, a me autoconhecer, né? Na verdade, o mindfulness, o primeiro passo do mindfulness, depois da gente construir essa mente calma, quando a gente consegue observar, é fazer um autoestudo, um autoconhecimento. É conhecer quais são as emoções que estão em mim, quais são os pensamentos que surgem, e poder observar isso com calma e tranquilidade. Então, eu vejo muitas escolas aí de coaching ensinando que você deve, por exemplo, modificar uma emoção. Se você está triste, você faz um exercício e você modifica a sua emoção. Se você está com raiva, você faz o exercício e não é isso. Eu estava me Não é. questionando esses dias, André, sobre isso aí. Porque eu assisti uma live sua onde você estava falando que você merece perceber o que está acontecendo contigo. É o fato de você ter atenção do que está. O porquê que o meu corpo está sentindo isso. E eu concordo contigo, eu concordo com essa visão. Eu tenho que perceber o que é que o meu corpo quer falar para mim neste momento. O que é que está É acontecendo? isso. As emoções, cara, elas são apenas mensageiros. As emoções mostram o que está acontecendo no meio externo. Então, Aham. basicamente, a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa mudar a emoção. O que a gente precisa perceber
O que essa emoção está contando para mim? Basicamente, a emoção ela surge numa forma de contar para mim o que está acontecendo no meio externo. Então, olha como é que é engraçado, olha como é bem curioso isso. Fizeram um teste chamado o jogo de Iowa, né, que é um estado nos Estados Unidos, eles fizeram um jogo, Gambling Task, Iowa Gambling Task, o jogo de azar de Iowa, né, que era um jogo que era controlado pela banca, que era um jogo que era manipulado. Uhum. E os participantes não sabiam. E como é que era manipulado? Era um jogo de carta. Toda vez que o participante tirava uma carta vermelha, ele perdia. Então ele tinha que dar dinheiro para a banca. E toda vez que ele ganhava, ele tirava carta azul, ele ganhava e a banca dava dinheiro para ele. Os caras foram jogando sem saber que o jogo era manipulado. Com uma média de 50 tiradas de carta, né, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, 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 ganhando, 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 eles tiveram uma ideia de que aquele jogo poderia estar sendo manipulado. Quando chegou em 80, uma média de 80 retiradas de carta, eles tiveram certeza que o jogo era manipulado. Mas todos os participantes estavam ligados no polígrafo, no detector de mentira. Né? E o Uhum. que ele faz? Ele lê a alteração fisiológica, ele lê a emoção no nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma emoção, a nossa amígdala reage e a gente tem diminuição, ativação do simpático, e a gente, né, cortisol, simpático, e a gente tem diminuição do fluxo para as extremidades, a mão fica fria, sudoreica, a frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta, enfim, uma resposta natural. E o que aconteceu é que, quando chegou na 10ª rodada, lembra que 50 eles tinham uma ideia, 80 Uhum. eles confirmavam. Né? Isso é a média do estudo. E Aham. quando chegava em 10 tiradas, a fisiologia das pessoas já mudava. Ou seja, o que o cérebro demorou 80 tiradas de carta para perceber que estava errado, as emoções perceberam em 10 retiradas. 10, cara. Então, o autoconhecimento é basicamente eu poder me conectar com essa percepção, com a sabedoria do meu corpo, que mostra o que está acontecendo no ambiente, e eu escutar, a famosa intuição, né? E a intuição ela dá onde, geralmente? Como é que a gente sente intuição? Frio na barriga, né? Uhum. Frio na barriga, um aperto no peito, Sim. porque as áreas relacionadas à intuição, ao sistema emocional, são áreas muito antigas. São áreas basicamente do nosso sistema límbico. E elas não estão relacionadas ao cognitivo. Não existe relação entre emoção, nessas áreas mais antigas, né? Entre emoção, não estou dizendo que não existe relação entre emoção e consciência. Cognição. Cognição, eu estou falando que nessas áreas muito baixas, eu só percebo emoção. Então, e Uhum. essas emoções, se manifestam através das conexões com os intestinos, basicamente. São as conexões nervosas muito antigas, né, de manutenção da nossa vida, é parte bem baixa do nosso cérebro. E por isso que ela se manifesta dessa maneira. Então, essa a importância da gente aprender a escutar as emoções. Então, as emoções, elas não precisam ser modificadas, precisam ser escutadas. Né? Então, existe um poema do André, Rumi, por favor, você só fala, pode repetir o que você falou, porque isso é interessante eles anotarem sobre as emoções. Tem que fazer o quê? Você falou aí, as emoções não precisam ser modificadas. As emoções, elas precisam ser sentidas. sentidas. Uau. E tem uma coisa que o Mark Williams fala, que é um grande psicólogo de Oxford, na Inglaterra, ele diz que toda vez que a gente tenta resolver um problema emocional, a gente afunda na areia movediça, ou seja, na reatividade emocional. Porque as emoções, elas não são feitas para serem pensadas ou solucionadas. As emoções são simplesmente para serem sentidas. Então, basicamente, a gente sabe, eu estou sentindo raiva. Ok, estou com raiva, ponto final. E existe um, tipo um jargão dito popular nos Estados Unidos que diz assim: you name it, you tame it. Ou seja, você nomeia, você domina isso. Então, basicamente, quando você nomeia a emoção, ou seja, você tem consciência da emoção que está acontecendo, você desarma a resposta ou a reatividade emocional que o seu cérebro está criando para tentar solucionar esse problema emocional. Porque o que acontece é que a nossa amígdala ela está monitorando, né? A nossa amígdala é tanto o centro de monitorização de ameaça como o centro de recompensa. Então, quando a gente está diante de uma dificuldade emocional, quando a gente está diante de um estresse emocional, a nossa amígdala ela reage liberando cortisol para que a gente responda aquele evento, né? Ou seja, Uhum. esteja mais atento, pronto para lutar e fugir, né? O famoso luta ou fuga. Muito E ele manda um sinal para cima, para as áreas mais nobres do nosso cérebro, basicamente a rede executiva,
né, que isso chama plataforma neural. Ou seja, a rede executiva com a minha amígdala base formam o que a gente chama de plataforma neural. E aí, então, ela manda um evento falando assim, cara, aconteceu uma coisa e ali do lado de fora, tipo, e aí, o que a gente faz? Eu vi uma coisa estranha, eu vi um som estranho, um cheiro estranho, sei lá, alguma coisa está acontecendo de errado. O que a gente faz? E aí, a minha rede executiva, ela tem a capacidade de modular a minha resposta emocional, tanto a intensidade quanto a duração dessa resposta emocional. Mas para que isso aconteça, eu preciso tomar consciência que eu fui engatilhado por uma emoção. Então, e essa resposta, ela depende de duas coisas basicamente, né? Que os cientistas estão meio que descobrindo isso, uma coisa um pouco novo isso, Uhum. né? Que depende de duas coisas. Uma é eu poder usar a fala para poder gerenciar isso, ou seja, toda vez que eu nomeio uma emoção, por exemplo, estou desativando, modulando, né, fazendo um down regulation, ou seja, diminuindo a ativação Uhum. da minha amígdala quando eu identifico a emoção. Porque eu falo assim, eu estou com raiva. Ok, é só raiva. Então a amígdala meio que puf, desliga. Ou eu estou com ansiedade, ou eu estou com medo, eu tô... Enfim, isso é só a gente nomeia essa emoção. E uma outra coisa é a visão que eu tenho sobre mim mesmo. Isso é muito engraçado. Isso basicamente está falando crenças de identidade, tá? Autoimagem, né? Exatamente. E se eu tenho uma autoimagem ruim, se eu tenho uma percepção que eu não sou uma pessoa boa o suficiente, eu não sou capaz de resolver esse problema que está acontecendo. Então, eu não sou bom o suficiente para resolver esse problema. Então, o que que acontece é melhor eu fugir. E aí, só que acontece, cara, é que existe muito isso na nossa sociedade, né? Esse nível de crenças, de problemas de crenças de identidade, né? Ou relacionadas à autoimagem muito grande. As mulheres que são magras e acham que são gordas, né? As pessoas que, sei lá, acham que são bonitas, acham que são feias, ou queriam ser diferentes. E isso é muito comum, esses distúrbios de percepção da imagem é muito comum. E o que acontece é que isso ativa muito o estresse emocional. E eu estou falando isso porque quando a gente usa fala para resolver o problema da amígdala, né, no que a gente falou fala, quando a gente usa o autoimagem, a gente poderia praticar uma mindfulness que é capaz de modificar a imagem que eu tenho de mim mesmo. Uhum. Principalmente as práticas que a gente chama de práticas de autocompaixão. As práticas de autocompaixão têm a capacidade de modificar com o tempo, né, com a prática, a imagem que eu tenho, a autoimagem, né, que eu tenho. Uhum. Então, eu consigo modular melhor a minha resposta emocional, né? Mas, voltando aqui à questão do que eu estava falando da emoção, existe um poema Sufi, né, do Rumi, isso tem 1500 anos, que chama A Casa de Hóspedes. E ele é assim, o ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Mesmo receba e entretenha todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varrem sua casa e tiram seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando por um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta sorrindo. Agradeça quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Então, na verdade, não há necessidade da gente modificar a emoção. O que a gente Uhum. precisa simplesmente é tomar consciência daquela emoção. As emoções são inerentes à condição do ser humano, né? Ou seja, e a gente tem, todos nós sentimos todas as emoções. Não é só porque eu estou com raiva, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, né? Não é só porque eu estava com raiva que eu não gosto do meu filho. Hoje, por exemplo, eu dormi mal à noite, tal, eu sabia que eu tinha que trabalhar à noite, eu fui dar uma descansada, tipo à tarde, assim, só dar uma encostada. E meu filho estava brincando, e tem uma hora que ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele abriu meio agitado. Eu fiquei com raiva. Mas eu percebi a raiva e falei, não preciso, não é porque eu senti raiva que eu não gosto do meu filho. As emoções surgem, simplesmente é aquela coisa, putz, me atrapalharam aqui meu descanso, meu relacionamento, enfim, me atrapalharam minha meditação. Eu fiquei com raiva, é normal, porque eu queria ter entrado no estado mais profundo de meditação. Mas não significa que eu não gosto do meu filho, é simplesmente uma emoção que surgiu. E é importante a gente poder gerenciar essa emoção, porque senão um simples acontecimento acaba virando um estresse muito maior. Por isso que a gente precisa aprender a gerenciar a emoção.
Tá E claro? Tá você, e claro? você estar atento para essa situação é fundamental, porque imagine, eu imagino assim, você estava comentando e meu cérebro estava na situação. Você tentando descansar, sabendo que vai ter uma rotina de trabalho estressante, a criança abre a porta, uma mente destreinada, qual seria o natural? Oh, Aca- gritar, fecha a É, porta, e aí gritar. acaba já gerando um transtorno na situação, porque imagine uma criança. Talvez ela fez aquilo, nem sabia que você estava ali. Ele tem 4 anos. Então, isso é natural. E é interessante você, e eu vejo isso na minha vida, viu? Viu que no comecinho da live, André, eu comentei que eu fiquei um período sem meditar, e minha esposa, volta a meditar. E é justamente isso aí. A amígdala que o André está falando aí é uma área responsável no nosso cérebro, né? A área do cérebro que quando você é exposto a um território hostil, você vai tomar aquela decisão rápida. E se você não estiver atento, isso que o André está falando, se não estiver atento, você começa a tomar caminhos que trazem dor, tanto para você, porque eu me machucava muito, viu, André? E as outras pessoas, Pois é, certo? porque provavelmente eu teria batido no meu filho, teria gritado muito com ele, e aí depois vou me arrepender, porque, né? E eu já bati, já machuquei, eu já gritei, e já criei um evento na minha mente, que eu acho que é o pior de tudo. Eu criei um evento na minha mente que é muito maior. E talvez Claro. uma história dizendo assim, você não me respeita. E nada, a criança só estava querendo brincar, ou estava, sei lá, querendo com saudade, estava querendo falar comigo, sei lá. Entendeu? Então é muito diferente a história que eu crio, né? E aí a gente entra no outro ponto, que a mente, que é uma mente destreinada, ela se relaciona com a realidade sobre a perspectiva que ela tem da realidade. E uma mente treinada se conecta diretamente com a realidade como ela é. Uhum. Então, o que que acontece? Como é que funciona isso? Eu conto essa história e acho que fica fácil de entender. Quando você pega, por exemplo, uma abelha, uma criança vê uma abelha, a criança vê uma abelha e fala, caraca, é uma abelha, olha essa abelha. E a criança olha e fica olhando, ela baixa, pega a abelha, fica olhando, enfim, fica olhando, interagindo com a abelha. Aí no dia seguinte a criança vê uma abelha de novo, fala, cara, abelha, e ela vai, olha a abelha de novo, enfim. E quando você fala assim, pô, o que essa criança está fazendo? É uma abelha. A abelha tem preta, amarela, tem perninhas, tem asinhas, ela tem pólen. E o que acontece é que a gente começa a interagir não com a realidade, mas com a ideia que a gente tem de uma realidade. Ou seja, eu não contacto, não conecto com a abelha, eu conecto com a ideia que eu tenho sobre a abelha. Ou seja, a abelha é um inseto que tem pólen, ela faz colmeia, ela faz mel, ela faz isso, pá, pá, pá. Tudo que eu sei, mas não estou conectando com a realidade. Então a gente chama isso de mente de iniciante, mente de principiante. É aquela essa curiosidade de você olhar para o momento, o que está acontecendo, sem a perspectiva de julgar o que está acontecendo. Então, basicamente, assim, vamos fazer um teste. Eu te convido rapidinho a fechar os olhos e você perceber a sua respiração. O que acontece é que a gente nunca viveu esse momento antes. A gente nunca fez essa respiração. Essa respiração é totalmente nova. Como seria se você pudesse acompanhar a sua respiração? Vendo o movimento que ela causa no seu corpo, talvez seu tórax e seu abdômen se movimentando. Talvez percebendo o ar entrando pelas narinas. Atenta às sensações. Lembrando que você nunca fez essa respiração antes. E aí você pode ir voltando. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente se conecta com a sensação direto e começa a focar o que eu estou vivendo, é muito diferente de, eu estou respirando. É só respirando. Eu respiro naturalmente. Então existe essa diferença de se relacionar com a realidade e se relacionar com a ideia que eu tenho da realidade. E basicamente, quando eu me relaciono com a ideia que eu tenho da realidade, eu estou muito propenso a fazer falsos julgamentos sobre o que está acontecendo. E aí eu crio muito sofrimento para mim, porque eu começo
a esperar que certas pessoas se comportem de uma diferente maneira, ou que as coisas aconteçam de uma certa forma, e eu tenho grandes chances de me decepcionar quando as coisas não acontecem do jeito que eu espero, ou da forma que eu vejo. Né? Isso também traz muita prepotência, João, porque é como se André, assim, eu sou o dono da verdade. Mamá Brito tá na live conosco aqui. Grande Mamá, mandando um abraço Fala aí, aí. ó. Um abraço, cara. Tudo bem? Tamo Canal junto, tá junto. Mamá. Tamo junto, irmão. Teve E até uma aí? menina perguntando aqui para mim, curiosidade, as mulheres não só falam, como também pensam mais que os homens. Tem diferença para quem alcança isso? Eu não entendi. Cami Daros, se você Camila. puder. Isso, Cami Camila. Daros. Né, pessoas prendem choro, é prejudicial? Claro que é prejudicial. Na verdade, o negócio é você deixar a mudança acontecer naturalmente, cara. A emoção surgir naturalmente. Você apenas olhar. E não é fraqueza nenhuma, né? Inclusive, quando a gente está conversando, falando sobre mindfulness, a gente fala sobre inteligência emocional e depois a gente vai falar sobre empatia. E quando a gente fala de empatia, né, a gente começa a entender que a vulnerabilidade é a habilidade de me conectar diretamente com outras pessoas. E eu só consigo me conectar com outras pessoas quando eu mostro minha vulnerabilidade. É muito difícil eu chegar e falar assim, eu sou ricão, eu sou bonitão, eu sou fortão, eu sou gostosão, nada na minha vida dá errado, eu só saio com mulheres bonitas, modelos da Victoria's Secret, É. tipo, só tem coisas boas. Eu moro em, sei lá, em Miami, de frente pra praia. E quando eu conto só coisas boas de mim, fica muito difícil as pessoas, conectar com as pessoas. Porque eu falo assim, cara, o que esse cara vai entender do que eu passo, das dificuldades que eu passo? Então, quando a gente conta as dificuldades, ou quando a gente mostra a vulnerabilidade, chorando, ou falando que de uma dor, como você falou, né, como eu falei, a gente acaba conectando mais com as pessoas e as pessoas sabem que nós estamos disponíveis para atendê-las. Então, a vulnerabilidade, ou mostrar o que a gente sente, é basicamente é, a maior força do ser humano. Então, a Brené Brown fala isso, né? Uhum. Ela fala que a vulnerabilidade, a capacidade de conectar com outras pessoas é a maior força do ser humano. Né? E eu realmente acredito nisso. Mas alguma pergunta sobre isso para a gente poder continuar? Ou você quer falar alguma coisa, John? Cara, show de bola, meu irmão. Eu tô aqui aprendendo muito. Ó, a Paula colocou aqui, ó, muito bom. Obrigado, André. Suas meditações são as melhores, tá? Obrigado, A Paulo. Júlia colocou aqui, ó, André, quero fazer novamente o curso de Mindfulness contigo. Como faço? Aí você já dá o seu A spoiler. Júlia, arruma aí para a gente ir para Curitiba fazer. Você é de Curitiba? Cadê a Pô, Júlia? a Júlia é de Curitiba? Vamos ver, vai responder aqui. Mas Ou eu então já você eu tô conectado contigo já para a gente já para a trazer gente trazer aqui um em curso para Curitiba. mim. Nós Ó. vamos trazer aqui para Curitiba, sim. Não, que eu gosto. Curitiba é bem André, bacana. Né? olha só, eu recebo várias perguntas, as pessoas. Aí, a Júlia. Júlia, Então, vamos fazer Curitiba. Junta com o isso. John aí, junta uma galera e a gente faz. Vamos. Tranquilo. Então, irmão, um grupo, me dá um número. Cara, as 20 e poucos, 30 pessoas é ótimo. E 30 fazer, mas pessoas. é retiro, né? O legal é fazer em formato de retiro. Top. Eu tenho até o lugar. Então, retiro que todo mundo durma no mesmo lugar, assim, tipo um Aham. hotel, né? São Show. Paulo também, vamos nessa. É só ser minha agente aí, Paulo. A gente vai, não tem problema nenhum. Show, show, gente. André, depois da live a gente vai conversar, viu? Vamos trazer Vamos, sim, porra. tá? Vamos, claro. Irmão, muita gente, quando eu converso e falo sobre meditação, eles falam assim para mim: "Ah, mas eu não consigo meditar nem um minuto, doutor". Aí eu falo para eles assim: "Mas você não consegue meditar porque você não medita". E a primeira vez, André, que eu tentei, que eu estava iniciando a prática de mindfulness, eu fiquei um minuto. Eu falo isso para as pessoas, eu fiquei um minuto meditando. Hoje, André, tem vários estudos que demonstram isso aí. E qual é o período, assim, dias ou semanas que a pessoa já consegue entender, notar os benefícios da meditação? Então, os estudos mostram que, basicamente, quando a gente começa a praticar entre 5 e 15 minutos durante 8 semanas, a gente Uhum, consegue criar o que a gente chama de neuroplasticidade. isso. Mas uma coisa, cara, que assim, o mindfulness ficou um pouco comercial, sabe? Então, Aham. muitos aplicativos se desenvolveram dentro de, tipo, você medite 5 minutos e você vai mudar a sua vida. Só que os grandes estudos são baseados nos grandes meditadores.
né? E os grandes meditadores meditam que tem 9.000 horas de meditação por dia, por ano, na vida, desculpa. Uhum. E a gente fala 9.000 horas é hora para chuchu. Só que assim, é muita hora. Basicamente, eu estou falando de meditar 6 horas por dia durante vários anos. Botem 8 horas por dia durante 10 anos, né? É muita coisa aí, sei lá, muita coisa. E isso é basicamente os monges, né, budistas que são assim. Então, o que acontece é que os estudos eles estão comparando cérebros de meditadores experientes, que são basicamente monges budistas, né, e cérebros de pessoas que são iniciantes. Então, por exemplo, quando eu fiz um Vipassana, que é um curso de meditação de 10 dias, né, fiquei 10 dias meditando 11 horas por dia. Então, em 10 dias eu fiz 110 horas de meditação. Cara, mas para chegar a 9.000 é muita coisa. Eu tô chegando no 1.000 e pouco. Então, assim, eu Uhum. já tenho um benefício bem estabelecido. Mas acho que eu já passei de 1.000. Mas para que você tenha um benefício, o ideal é que você pratique, assim, cara, uns 15 minutos por dia, né? Durante 8 semanas. Né? E que não é 8 semanas, porque se você parar, imagina que você está correndo todo dia. Aí você, pô, primeira corrida é um saco. Aí você vai daqui a pouco de 8 semanas, você está correndo bemzão, né? Tá no ritmo bom, correndo pra caramba. Aí você para de correr por qualquer motivo. Quando você voltar a correr, você vai estar com o mesmo gás? Não, difícil. Não vai. Pode Impossível. ser que você esteja melhor do que quando você começou, Sim. mas você não vai estar tão bem, né? Então, o que acontece é que basicamente a gente precisa continuar. É muito mais importante do que o número de horas, é basicamente se praticar todo dia. E o mais importante, João, que eu falo para as pessoas é como levar a meditação, o mindfulness para a sua vida. Porque quando a gente pratica, o que a gente está fazendo? Quando a gente está sentando o bumbum na cadeira ou no chão, ou no zafu, na almofadinha, para a gente meditar, o que a gente está fazendo basicamente é um treino. Mas a gente precisa levar essas habilidades, que são as soft skills que a gente desenvolve durante o nosso treino da meditação, Uhum. para a nossa vida diária. Então, o que acontece é que as pessoas falam assim, quantas horas você medita? Eu medito de forma formal 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Então, eu sento minha bunda, desligo tudo e medito 1 hora de manhã, 1 hora à noite. E Uhum. fora que eu procuro trazer minha prática da atenção para o que eu estou fazendo. Então, assim, eu tomo banho, então eu estou busco, né? Nem sempre eu consigo. Estar consciente no que eu estou tomando banho. Escovando o dente, escovo o dente. Entendeu? Eu estou comendo, estou consciente que eu estou comendo. Enfim, quando eu estou conversando, eu estou consciente que eu estou conversando. Então, na verdade, dirigindo, a gente consciente que você está dirigindo. Então, tem uma coisa que eu faço que chama, por exemplo, uma prática chamada 1 minuto para chegar. O que é 1 minuto? Eu chego no carro, quando eu entro no carro, eu sento a bunda para dirigir, eu respiro e falo assim, 1 minuto para chegar. Ou seja, agora eu vou dirigir. Eu estou informando meu corpo, o meu cérebro, que eu estou mudando de tarefa. E que minha atenção vai mudar, toda a minha forma vai mudar. E eu não estou fazendo no piloto automático. Entendeu? 1 minuto para chegar. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso antes de começar uma consulta, Uhum. antes de começar uma reunião, antes de começar uma conversa. Isso é simplesmente para você trazer a sua atenção de volta, tá? E quando Olha a que gente fala, você comentou da direção aí. Olha o que eu faço muito. Uma vez por mês, eu vou para uma cidade do interior para fazer meus atendimentos. E eu desligo o som do carro, André. E eu fico notando o barulho que o pneu faz no asfalto. E conforme vai tendo aquele desnível, ele aumenta o tom do barulho. Eu conto, as pessoas acham que eu sou maluco, mas para mim é extremamente assim. Hoje para mim é prazeroso, por quê? O dirigir, você já está naquele ambiente, assim, vamos dizer, de estresse, de atenção, e eu começo só a escutar aquele barulho, e vai mudando aquele tom. A hora que eu chego no meu destino, cara, eu não tô com aquela sobrecarga da viagem, aquela ombro dolorido. Não sei, para mim é extremamente prazeroso desligar o som e ficar escutando o ruído, né, do pneu, o atrito. então, mas a pergunta é, você fazer por causa do barulho ou porque você está atento? E o que te traz a felicidade é o barulho ou o fato de você conseguir estar com a sua mente no presente? Conseguir estar atento. E Porque aí, gasta muito menos energia, André, porque muito menos. eu já notei, eu já fiz essa autoavaliação de eu estar conectado no futuro com ansiedade, 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 e percebi assim que depois de um período, né, caminhando lá no futuro, a minha energia lá embaixo. E eu também já percebi fazendo essa prática, economizo muito mais energia. Muito, cara. É incrível. Então, realmente, o que cansa,
né, a gente fica nesse excesso de criação mental, né? E existe uma coisa, né, um estudo muito legal do médico chamado, cara, esqueci o nome dele. Ele não é médico, não, ele é um cientista. Eu vou lembrar daqui a pouco. Ele pegou meditadores experientes e meditadores novatos e começou a falar assim, e fez a seguinte sugestão. Falou, em 10 segundos eu vou aplicar um estímulo doloroso em vocês, né? E individualmente, para cada um. E botava a pessoa no tomógrafo e ele começava a observar o que acontecia. O que acontecia, cara, eu até fiz essa apresentação ontem, eu vou pegar um quadro aqui para mostrar para vocês, ver se vocês conseguem Aham. entender isso. Mas você consegue entender aqui. Eu falei para vocês que vocês iriam receber uma aula magna aqui. Vocês não têm Deixa eu. noção. André, gratidão, hein, André, pela tua Nada, cara. disponibilidade, cara. Você sempre disposto, sempre Eu na tua gosto muito. correria, você está sempre aí acessível para nos ensinar. Que Eu show. gosto muito. Então, olha só. O vermelhinho é o meditador novato, tá bom? Aham, Aí o que acontece? Ele fala assim, em 10 segundos, aqui é a intensidade da dor, num aham, gráfico XY, aqui é o tempo. Tá aham. vendo aqui o tempo? E Sim. ele fala assim, em 10 segundos eu vou te dar um estímulo doloroso. E o que que acontece? Quando ele fala isso no meditador novato, ele começa a ativar o cérebro, falando, meu Deus, e agora? Eu vou tomar uma dor, caramba, o que que vai acontecer? E um monte de preocupação, só que não tomou, não aconteceu nada ainda. Então, Aham. quando chega, ele já tem uma grande ativação neuronal. Quando chega no momento da dor, que é zero aqui, ele tem um pico de ativação, puf, e depois ele tem um efeito de tenda, quer dizer, ele demora a cair, porque ele vai falando assim, caraca, o que que aconteceu? Eu não sou bom, olha só, é muito chato ficar com dor, blá, 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 um monte de coisa na cabeça. E vai acontecendo e demora um tempo para isso acabar. Quando a Uhum. gente está falando do meditador experiente, que é o azulzinho, ele chega e Aham. fala assim, em 10 segundos eu vou aplicar um estímulo doloroso em você. E o que que acontece? Nada. Porque não tem dor no presente, não tem nada. Ele não está sentindo dor, não está tendo nada. Então nada acontece, nada acontece. Quando chega em zero, o meditador experiente também tem o mesmo pico, a diferença de dor é muito pequena, de intensidade da dor, mas acabou a dor, ele, puff, ele desliga basicamente e passa o resto do tempo sem nada. E o que acontece, que a gente está falando, que o meditador, se eu consigo botar assim, só para vocês verem, o meditador novato, ele tem um tempão, ó, essa linha vermelha, de Aham. ativação neuronal, comparada com esse pedacinho só de ativação, aqui, neuronal do meditador experiente. Deu para perceber? Então, a Top. gente está falando aqui de 10 segundos, né, mais alguns segundos, mas se a gente colocar isso nos acontecimentos da nossa vida, no dia a dia, aí, o meditador diferente, ele se preocupa muito menos, ele tem muito menos gasto energético por conta de pensamentos, preocupações, né, com coisas que não aconteceram, ou remoendo, né, depois que já aconteceu, do que uma pessoa normal, do que um Uhum. meditador experiente, do que um meditador novato, desculpa. Então, basicamente, é importante a gente meditar porque a gente diminui esse gasto energético. Uma A gente pergunta, André. diminui a nossa. Fala. Mindfulness para o tratamento da dor crônica. Então, quem é o cara por trás disso é o John Kabat-Zinn, que desde 1979, na Universidade de Harvard, ele trata ele teve mais de 30 mil pacientes, né, tratados, pacientes com dor crônica dentro de Harvard, né, da Escola de Medicina. E o que, que aconteceu? Que ele mostrou que existem dois componentes, a gente já sabe disso, existem dois componentes da dor, né? Um componente físico, onde a Uhum. dor está presente, é normal. Se eu pegar uma, uma coisa e enfiar no meu braço, eu vou sentir dor. E existe componente emocional. E basicamente o que a gente está falando é aquilo ali, John. Uhum. O que, que Show. aconteceu? Que a dor física seria o azulzinho. A Uhum. dor, o vermelho, seria a dor emocional, ou seja, o que a gente chama de componente secundário da dor. Ou Aham. seja, toda a preocupação, ai meu Deus, eu estou com dor, toda uma lamentação. E Antecipação o negativa. mindfulness, exatamente, o mindfulness é altamente eficiente para diminuir o sofrimento secundário. Então a pessoa ela pode se conectar diretamente com a dor dela. Só que se eu Uhum. tiro, só que acontece que existe um sistema no nosso cérebro chamado sistema amplificador da dor. Quanto mais eu tenho dor, mais essa dor se amplifica e mais difícil fica de tratar. E o que acontece é que se eu tiro um dos componentes secundários, que é as emoções, eu fico com um componente só. Então eu diminuo drasticamente a intensidade dessa dor. Então, mindfulness é recomendado hoje para o tratamento da dor crônica.
Uau, André. E olha só, você explicando ali no gráfico do não meditador, você vê na primeira fase ali, né, uma antecipação negativa, né, do que E o basicamente a amígdala, né, que está lá, está estourando, né, que, nesse disparando. comecinho aqui. E Puf, é a depois, amígdala. na segunda fase, poderíamos colocar que seria a ruminação emocional, a pessoa, nossa, o que aconteceu? Que acontece com todo mundo, toda mente destreinada vai passar por isso aí. E aí acontece, ó, eu não sou bom o suficiente, essas coisas sempre acontecem comigo. Ai, meu professor tinha razão, eu sou um fracasso, eu não sou bom, eu não consigo fazer nada, blá, blá, blá. E é um monte de pensamento que, na verdade, que não é verdade, né? São só pensamentos ou histórias que a sua mente está contando, né? Tem uma área do nosso cérebro, John, eu acho muito de falar isso, que é a parte do lado direito do córtex pré-frontal, dorso lateral, né, do lado Uhum. direito, que ele é responsável pelo que a gente chama o pensamento autorreferenciado, ou seja, a história que o meu cérebro conta sobre quem eu sou. E eu Uhum. vivo basicamente preso nessa perspectiva do meu cérebro que conta essa história. Então, deu uma Opa, picotada no seu, deu uma picotada aí. Então, aí. ela conta a história. Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou professor, e eu sou aquilo, eu sou o outro, papapá. E eu fico, eu gosto, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu gosto de quiabo, eu gosto de berinjela, não gosto disso, papapá, papapá. Para mim, toda, sei lá, casamento é o único jeito. Então, assim, para você ser feliz, você tem que casar e ter filho, e isso, aquilo, papapá. E que não necessariamente é verdade, né? Então a gente começa a entender que existe todo um trabalho automático da nossa mente e a gente precisa começar a ser amigo da nossa mente para perceber o modo operandi dela, ou seja, como ela está funcionando, para eu Uhum. poder perceber qual é o conteúdo que minha mente traz. E isso me remete basicamente à época que eu era criancinha, né? E quando eu estava em casa, escutava o sapato pisando no corredor do prédio, eu já sabia que era minha mãe chegando, né? Pelo jeito de mexer na fechadura, eu já sabia que era meu pai. Então, quando eu sou amigo da minha mente, eu consigo perceber a minha mente funcionando. E eu falo, opa, é só minha mente. Então, na verdade, eu não preciso brigar com a minha mente e aumentar aquela reatividade emocional. Eu basicamente preciso conhecer só minha mente contando um monte de histórias. A mente foi feita para isso. E tá E eu tudo trago atenção certo. para o e eu trago atenção para o meu corpo. E Entendeu? está tudo certo. André do céu, cara, nós temos aqui 3 minutos. Quer Gratidão. recomeçar, cara? Quer encerrar e começar a gente fazer uma meditação para a gente. Vamos? Galera, vocês estão conosco? Vamos? A galera tá aqui comentando aqui, ó. A Camila tá empolgada aqui comentando e gratidão, amiga, pela tua presença. Tem aqui, ó, a doutora Elaine, que é minha amiga, ela é microfisioterapeuta, André. É Top de legal, linha. microfisioterapia é muito legal. Muito relacionada à dor crônica, né? Tratamento de dor crônica e tal. Exatamente. E Muito a doutora legal. Elaine é empenhada com isso aí. Legal. Olha, Então a encerra aí, Fernanda. vamos começar. Então Encerra vamos. aí, a gente recomeça. Top de linha. Vamos lá, gente. Valeu.